O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos então a quarta-feira de cinzas, que inicia este tempo que nos prepara espiritualmente para ficarmos melhor com Deus e colocar a nossa vida em comunhão com aquilo que Deus pede de nós. Na nossa liturgia mudam algumas coisas, percebi que alguns ficaram meio assim quando do início da missa, né? Porque começa, já vai quase que direto para a liturgia da palavra, porque se omitem algumas coisas e alguns momentos que nas missas que celebramos, fazemos. Quaresma é um tempo de recolhimento na vida pessoal, na liturgia da igreja, então nós nos voltamos para nós, para arrumar a casa, preparar tudo, e depois, lá na Páscoa de nosso Senhor Jesus, podermos com muita alegria, com muita solenidade, viver tudo aquilo que a liturgia nos propõe e nos permite, mostrando que de fato nós nos preparamos e estamos em condições de celebrar dignamente a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos esta quarta-feira, a Igreja nos convida a uma reflexão muito importante, que nós não somos daqui deste mundo, que nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Por isso que daqui a pouco será imposto, colocado sobre a sua fronte, as cinzas, com o sinal da cruz de Cristo e as palavras de conversão: convertei-vos e crede no Evangelho, para que, ouvindo isso de Deus,
a partir daquilo que o tempo quaresmal nos propõe e o Evangelho de hoje está nos propondo, nós possamos então provocar esta mudança. Então viemos do pó, e ao pó nós retornaremos. Nós não somos daqui deste mundo e não permaneceremos aqui, como todos nós sabemos. E como sabemos disso, precisamos então nos preparar para quando chegar o momento, fazermos a nossa partida de forma tranquila e regressarmos à casa do Pai. Por que a igreja nos propõe um tempo de 40 dias para mudança de vida? Aí o salmo que nós ouvimos, foi cantado, nos recorda bem isso. Pequei, Senhor, misericórdia. Nós, diante da vida de pecado e da insistência por uma vida de pecado, o pecado sempre é uma ofensa a Deus, sempre é a nossa desobediência de viver corretamente e seguir os caminhos que Deus nos orienta. Diante de uma insistência nesse tipo de vida que desagrada a Deus, necessitamos da misericórdia de Deus. E para alcançá-la, não basta olhar para o céu e pedir a Deus: tenha misericórdia de mim. E aí nós entramos no Evangelho, e o Evangelho nos mostra isso, apresentando 3 coisas principais que nós precisamos focar ao longo desses 40 dias para de fato alcançarmos a misericórdia de Deus, aquilo que o Salmo nos diz. A prática da oração, do jejum e da esmola ou da caridade. Então, o Evangelho começa falando da oração. Oração todos nós já fazemos, não é verdade? Todos os dias nós rezamos, todos os dias temos o nosso momento de comunhão, de diálogo com Deus. O que a igreja está nos propondo na quaresma? Que façamos mais. Então, a partir da oração que você já faz, você verá outras orações que você pode acrescentar no seu momento de intimidade com Deus. E precisa fazer. A oração estabelece com Deus imediatamente uma comunhão. Nós falamos e Deus nos ouve. Nós pedimos e Deus nos atende. Nós nos calamos e Deus fala conosco. Então, se você não reza, ou se você está rezando pouco este tempo da quaresma, e essa pode ser uma proposta sua para a quaresma, de intensificar por meio deste exercício quaresmal a sua vida de oração. Se você não está rezando, você vai começar a rezar. Se você tem dificuldade de rezar sozinho, chama alguém para poder rezar junto com você, e façam durante a proposta de, ao longo desses 40 dias, rezarem juntos. Depois da quaresma, vocês já não precisam um do outro, você já consegue rezar sozinho, porque a frieza espiritual que você estava vivendo, ela já não existe mais. Se você não precisa de uma outra pessoa para isso, já vem rezando, intensifique a sua oração e foque nisso. Por quê? Porque como neste tempo quaresmal nós focamos em algumas coisas, aqui de modo especial sendo apresentada 3: oração, jejum e a prática da esmola, da caridade. São exercícios que nós nos focamos e que nós crescemos espiritualmente. Nós nos fortalecemos espiritualmente. Fortalecidos, nós vamos vencer as situações de pecado. Então, como nós nos fortaleceremos espiritualmente, o inimigo de Deus vai nos perturbar e ele vai tentar nos derrubar. Assim como no final do tempo da quaresma nós veremos, Jesus sendo tentado pelo demônio de forma muito intensa, nós também neste tempo da quaresma somos muito mais tentados. Você pode olhar para a sua vida, as quaresmas passadas, do ano passado, do ano retrasado, e nós seremos tentados no nosso ponto fraco, aquela situação da sua vida que você tem encontrado mais dificuldade, aquele pecado que você tem encontrado mais dificuldade de se libertar e tem ferido, machucado o coração de Deus. O demônio vai te tentar ali para você cair. Então a oração mais intensa nos dá essa força para vencermos essas tentações e nos mantermos fiéis a Deus. Por isso
que o Evangelho começa dizendo: quando você for rezar, recolha-se. É este tempo. A igreja toda, na quaresma, recolhe-se e chama os seus a recolher-se para se fortalecer. Além disso, o segundo exercício que a igreja nos propõe é a prática do jejum e da abstinência. Nesse dia de hoje, quarta-feira de cinzas, por exemplo, nenhum fiel católico se alimenta de carne. Nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, ao longo de todo o ano. Mas a igreja nos propõe, para nos fortalecermos, que ao longo de toda a quaresma, se for possível, nós foquemos nesse exercício, a prática do jejum. Cuidado com aquilo que neste momento é dito para você católico. Tem alguns que vão dizer para você: para que você está fazendo jejum? Que bobagem. Pratica caridade, ajuda o seu irmão, faça uma obra de misericórdia, faça uma obra de caridade. Pode substituir o seu jejum por uma prática de caridade. Cuidado com essas pessoas. Quem sabe da sua vida é você e o seu confessor, seu diretor espiritual. Então, se você sabe que você está precisando melhorar a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus, você não vai ficar dando ouvido a quem está ignorando aquilo que a igreja nos orienta. Faça o teu jejum, faça a sua penitência, faça a sua abstinência, intensifique sua oração, pratique a caridade, faça aquilo que a igreja está nos orientando a fazer, porque é você que está precisando ser fortalecido. Aquele que não quer viver, que não viva. De repente a pessoa não quer viver porque não está precisando. Mas tem muitos que nesse tempo da quaresma vão apresentar algumas coisas para nós que não tem nada a ver com o tempo da quaresma. É reflexão pessoal, é conversão, a conversão é pessoal. Então, é tempo de arrumar a casa. Cada um de nós, eu, padre, você, todos nós, é tempo de arrumar a casa. Com todas essas práticas, o que é que está precisando ser retirado da sua vida? Quais as sujeiras de pecado que você praticou, que você trouxe para a sua vida? O tipo de pessoa que você está? O que precisa ser melhorado na sua vida? Consertar, corrigir, limpar tudo aquilo que é necessário para nós bem celebrarmos tudo aquilo que virá no fim deste tempo, como comecei dizendo. Então, a faxina é sua. Não são os outros que vão interferir. A igreja te orienta também, né? Parte da orientação da igreja, você verá o que você pode, tem condições e necessita fazer. A prática do jejum ao longo de toda a quaresma, se não for possível, que impreterivelmente nas quartas e sextas-feiras ao longo de toda a quaresma. E o terceiro exercício quaresmal que a igreja nos propõe, o evangelho de hoje está dizendo para nós, é a prática da esmola ou a prática da caridade. A prática da caridade é algo que deve estar contido na vida cristã, precisa fazer parte da vida do cristão, porque isso foi a missão de Jesus. Esses foram os ensinamentos, foi o que Jesus pregou e deixou para nós. Então, praticar a caridade precisa ser uma constante na nossa vida. Só que ao longo do ano, com os nossos afazeres, nossa rotina, com os nossos compromissos, às vezes nós não focamos nisso. E às vezes deixamos de ser solidários. Vendo a necessidade, a dificuldade de nossos irmãos, nós não ajudamos, não nos comprometemos. Então, neste tempo, voltando um olhar para a nossa vida, a gente consegue observar algumas coisas. Pequei, Senhor, misericórdia, e pequei por não ser caridoso, por faltar com a ajuda do meu irmão. Então, conseguimos neste tempo fazer essas reflexões e identificar que nós faltamos com a caridade muitas vezes. Então, vamos focar nisso. Durante esses 40 dias, a igreja nos convida a essa prática. Antigamente se falava muito esmola, hoje a igreja fala prática da caridade. E como já expliquei para vocês, a caridade não pode ser vivida como um desencargo de consciência, né? Você montar uma cesta básica, entregar para a instituição que você conhece, distribui aí para quem vocês acham ou sabem que está precisando. Não pode ser feito dessa forma, né? Praticar a caridade é você, ao ver o problema
a dificuldade, sofrimento do seu irmão, você se envolver com aquilo ali no sentido de ajudá-lo. Porque tem muitas pessoas que às vezes não têm condições de ajudar, mas talvez você naquela situação específica tem condições de ajudar. Então você vai se envolver de tal forma que o seu irmão seja ajudado. Uma família que está passando necessidade, porque todos dentro da casa estão desempregados. Você só juntar a cesta básica e entregar para aquela família não vai resolver o problema dela. Vai ajudar naquele momento a suprir uma necessidade, que é a fome, mas não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema de uma família desempregada? Ajudar aquela família a alcançar um emprego. Às vezes você não tem condições de fazer isso, você não tem, mas o outro tem. Então pedir, expor o problema, né? Se esforçar por ajudar, e aí se aquela pessoa ou uma pessoa naquela família conseguir um emprego, ele já tem condições de prover o seu sustento, o problema realmente é resolvido. Então não pode ser um desencargo de consciência, precisa ser de fato a prática da caridade. Além disso, neste tempo que nós estamos começando, o Evangelho não trata, mas a doutrina católica trata. Tem outras duas coisas que nós precisamos buscar neste tempo da Quaresma para sairmos dela completamente fortalecidos: o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia. Então, confessar-se, a Igreja nos orienta a confessar pelo menos uma vez por ano no tempo da Páscoa. Mas como nós estamos nos preparando para a Páscoa, se você já há muito tempo não se confessa, ou se está com algum pecado mortal, que você aproveite deste tempo quaresmal para se confessar. Pela confissão você voltará ao estado de graça, e aí estará em condições de vir e participar, deste momento da Eucaristia, receber o corpo de Cristo. Então, além desses três exercícios, os sacramentos da confissão e o sacramento da Eucaristia. Isso tudo entendendo que nós erramos, desobedecemos a Deus, fomos infiéis e que não queremos continuar ferindo o coração de Deus, queremos mudar de vida. Porque amamos a Deus, não somente porque nós reconhecemos que somos pó e ao pó voltaremos, mas porque nós amamos a Deus, né? Quando se ama uma pessoa, a gente não quer machucar essa pessoa, a gente não quer ferir, decepcionar a pessoa que a gente ama. Nós todos amamos a Deus. O pecado fere, machuca, decepciona o Senhor, porque nós não queremos continuar fazendo isso com Deus, nós queremos abrir mão dele. E para abrir mão dele, como todos sabemos que não é fácil, a Igreja nos convida a toda essa prática, essa mudança, a viver todo esse contexto. Não é fácil, viver a Quaresma sempre é difícil, por tudo aquilo que envolve o tempo da Quaresma e o que nós estamos vivendo na nossa vida pessoal, mas é possível. Quando nós dizemos eu quero, é a abertura que Deus precisa para Ele chegar, nos ajudar e a graça dele nos alcançar. Seja este tempo quaresmal que estamos começando o tempo favorável para a sua mudança de vida, para você se aproximar mais de Deus, da casa de Deus. Se você está afastado, para você retornar, e retornando à casa do Senhor, estabelecer esta comunhão ou uma comunhão maior com Deus. Deus abençoe cada um de nós e nos dê a força que precisamos para percorrer esses 40 dias conforme o Senhor deseja e conforme a Igreja nos orienta. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.